Qual o motivo da sua existência? Qual o propósito da sua vida? De onde você veio? O que você faz aqui nessa terra? E para onde você faz? E para onde você vai? Qual o motivo da sua existência? Perguntas como essa. Eu tenho certeza que você tem feito constantemente quando está dirigindo o seu carro, quando está passando por um problema, quando está passando por alguma adversidade ou em qualquer momento da sua vida. O meu nome é Paulo Bento, eu sou treinador de pessoas, sou Master Trainer e auxilio pessoas a alcançar os seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos. O que acontece é que você escondeu e deixou de olhar para o seu potencial. E erroneamente falando, você começa a olhar para o que não dá certo, para o que não funciona, para o que você não vai alcançar. E hoje nós temos então essa oportunidade de olhar para você e te dizer: está aqui a resposta. E para a gente começar, comece agora. Você está seguindo esse canal? Já começa a seguir. E toda semana eu estou trazendo respostas para as perguntas que você faz desde a infância, adolescência e fase adulta. Então você ativa o sininho, que você tem que ativar esse sininho aqui. Clica aqui no sininho, porque toda vez que vê um vídeo novo, o YouTube já vai te avisar. Tudo bem? E para o dia de hoje nós temos nada mais, nada menos aqui que um grande amigo, antes de mais nada, amigo pessoal, que ele é master e que ele é imparável e faz parte da nossa equipe. A história de vida desse cara é fantástica. O que ele construiu, o que ele fez e o motivo dele estar aqui. É o Leuri e tem uma história fantástica. Chega para cá, meu querido. Um abraço para você, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que hora que eles vão nos ouvir. Então, vamos lá. Grande mestre. Ô mestre, que beleza. É um prazer estar aqui com você, né? O pessoal que nos assiste também, é sempre um prazer contribuir, né? Aqui já vimos nesta vida para experienciar, evoluir e contribuir com a vida dos outros. E é um prazer estar aqui com você, passar esse tempo aqui, né? Para a gente estar contribuindo com a vida das pessoas. E é o que faz sentido para minha vida, né? E a gente está aí, né? Sou casado, tenho 3 filhos. E vai ser bom demais passar esse tempo. Maravilha, maravilha. Dentro desse programa, para se descobrir, né, sobre o motivo da nossa existência, o que a gente veio fazer aqui, e você entrou por Master, e depois entrou por um programa que nós temos, que é o Master, e depois um outro programa que é o Imparável, para se encontrar mais. Mas, especificamente, por que você me segue? Por que você está aqui? Por que você está buscando? O que você buscou? Falou, esse cara que eu vou seguir, esse cara que eu vou acompanhar. De tantas mentores que tem por aí, por que você escolheu seguir o Paulo Bento? Maravilha essa pergunta, mestre, porque quando eu comecei a te seguir, né, foi na primeiro curso, né, primeiro treinamento foi mentalidade vendedora. E não digo coincidência, mas providência, chegou para mim, não sei se foi por uma lista de transmissão, né, um convite para assistir, para participar desse treinamento. Eu não te conhecia, né? Então quando eu cheguei lá, eu acredito que foi um sinal mesmo de Deus para minha vida, porque fui esperando uma coisa e encontrei outra muito maior do que eu esperava. E já naquele momento mesmo, já quis entrar para o time, já quis entrar para essa frequência, já quis te conhecer melhor, já comprei o seu livro, porque eu entendi que faz parte do meu propósito de vida. Porque eu já trabalhava como inteligência emocional, já dava aula, então eu falei, eu preciso estar com pessoas que estão ligadas ao meu propósito. A sua história de vida, que eu quero que você traga para cá e compartilhe com esse público, que é fantástica, né? Por onde você passou, foi motorista e tudo mais. Gostaria de pedir para você, compartilhe conosco. Que história que é essa? Bom, eu trabalhei como motorista de médico, trabalhei como caminhoneiro, né? Trabalhei por todo esse canto do Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei como Uber, né? Trabalhei como
motorista particular de médico, mas dentro dessa jornada de trabalho, quando eu trabalhava com um médico, eu encontrei com a inteligência emocional, né? E no meio de uma depressão que eu estava passando, onde eu estava precisando de ajuda das pessoas, minha família precisando de alimento por causa de uma operação que eu fiz, e eu estava ali bem para baixo mesmo, sabe? Bem para baixo, precisando de fato de ajuda emocional, é, até mesmo financeira, né? Onde chegou para mim a oportunidade de fazer um curso de inteligência emocional. Isso foi lá para 2016. E de lá para cá eu não larguei mais, porque eu acredito muito assim no autoconhecimento, acredito em Deus em primeiro lugar, mas que Ele nos dá as ferramentas aqui na Terra para a gente desenvolver. Não adianta ficar esperando que Deus vai fazer tudo por nós, né? E eu acreditei como um sinal de Deus para a minha vida a questão do autoconhecimento, a questão de você cair para dentro de você mesmo e descobrir as riquezas que existem dentro de nós. Então, através dessas dificuldades, me apresentou uma oportunidade. E hoje nesse time, né, nesse time Família Performance OSV, eu me encontro novamente com essa coisa que lá atrás já mexeu comigo, que é você aprender a transformar a sua dor no método. Então, cada dia que passa eu me sinto mais realizado de estar nesse time. Maravilha. E é interessante que você, quando colocou que Deus não vai agir por nós, é importante a gente entender que o fato de Deus não agir diretamente é uma demonstração de amor e livre-arbítrio. Imagine um usuário de drogas querendo dinheiro para comprar a droga. Eu vou agir. Eu vou lá e vou dar dinheiro. No fundo, o que eu estou fazendo? Incentivando a doença, incentivando a dependência, incentivando o problema. Quando Deus não age, e que ele tem muito, mas muito mais, infinitamente mais sabedoria do que nós, ele precisa respeitar uma das leis divinas, que é o livre arbítrio. Então é a forma dele falar, filho, já que você não quer agir, você não quer tomar decisão. E esse cara escolheu ser trainer, dar treinamento, ser mentor e fazendo essa diferença aí. Esteve conosco não só aqui no Rio, mas em São Paulo, foi para Goiânia também, 17 horas para ir, 17 horas para voltar. Esteve no OSV de Goiânia, está em todos os OSV, participando de todos os treinamentos agora. Eu digo para você que eu não consigo imaginar, e de uma forma clara aqui, que eu não falei isso nem pessoalmente para você, eu quero falar em público. Eu não consigo imaginar como seria a vida do Leone sem ser um trainer, sem alcançar os sonhos dele. Porque ninguém que faz o esforço que ele está fazendo agora, mudar de casa, mudar de escola, mudar de vida, mudar de supor um propósito. Um cara obstinado que está tendo um comportamento que ele está tendo aí agora, não existe possibilidade alguma de não ter resultado. Não existe possibilidade alguma de não ter resultado. Então, eu posso te dizer agora com uma certeza absoluta, caso você continue nesse pique que você está agora, nesse comportamento que você está aí agora, nessa esponja, que você te vejo como esponja, e me fez lembrar de 20 anos atrás, o meu início, o meu comportamento. Tá nessa sede que você está aí agora, querendo morder a faca nos dentes, faca na caveira, sangue nos olhos. Então tava desse jeito de você. Esse foi o diferencial do Paulo Bento há 20 anos atrás. E você tá nesse pique aí agora, querendo fazer o que for preciso. Dormir passando mal, ansioso, com medo, preocupado, mas não deixa. Não é porque eu tô preocupado que eu não vou fazer. Então, quer dizer, eu não tenho dúvidas. Você tem alguma dúvida do seu sucesso? Se eu tinha, agora eu não tenho mais, né? Claro que não. E isso, Paulo, que você fala é devido a um treinamento OSV que me fez, inclusive, se você ainda não conhece, precisa conhecer.
porque esse treinamento mudou minha vida. Porque lá no final do treinamento, onde eu estava absorvendo tanta coisa boa que estava apresentando, me veio uma ferramenta que mexeu profundamente com o meu estado meu estado atual naquele momento, que é a ferramenta onde meus desafios eram muito baixos. Então eu não estava conseguindo criar competência. Eu estava caindo em ansiedade, né, por ter um desafio muito baixo. Eu não me desafiava para nada. Então nesse treinamento especificamente, a ferramenta que me fez entender o que eu precisava fazer, os passos que eu precisava dar. Aumentando a minha frequência, eu poderia desenvolver os meus, né, aumentando o meu desafio, eu poderia desenvolver as minhas competências. Então, desde lá para cá, a minha vida mudou. Legal. Fantástico. Essa ferramenta que ele citou é o gráfico do Flow, que na linha vertical são os desafios e na linha horizontal são as competências. O que acontece com o ser humano? Toda vez que ele foge do propósito, ele ou vai cair na ansiedade, ou na depressão, ou no pânico, ou no vazio existencial. Porque o que governa as nossas vidas é a consciência. Então, qual é o lugar, o único lugar que você vai encontrar Deus? O que você acha? Qual é o único lugar na face da terra que você encontra Deus? Não é na igreja, não é na Bíblia, não é nada disso. O único lugar que você encontra verdadeiramente Deus chama-se consciência. Você pode ir para a igreja, mas não teve consciência, você não encontra ele. Você pode ler a Bíblia, mas não teve consciência e não encontrou. O único lugar que você vai encontrar verdadeiramente Deus é na consciência. Então, são várias ferramentas, mais de 30 ferramentas do SV. Esse gráfico fez com que ele se conectasse. Ele fez a conexão através desse gráfico, mas poderia ser qualquer outra ferramenta, porque essa ferramenta ela diz o quê? O ser humano ele veio para o desafio e o desenvolvimento de competência. Se você faz muito desafio, mas não desenvolve a competência, você não vai dar conta de fazer. Então você vai ficar ansioso. Não dá conta de colocar seus filhos para estudar numa escola particular, você não dá conta de manter o carro, a prestação, você vai ficar preocupado, tenso, a testa vai doer, você vai ficar empolando a pele, você vai ter reação psicossomática. Mas por quê? Porque você colocou desafios altos e competências baixas. O que você tem que fazer? Desenvolver as suas competências. Quando você aumenta as suas competências, você vai conseguir lidar melhor com os desafios. Porém, se você tem competências desenvolvidas, talentos que Deus te deu, e você não engaja em novos desafios, você vai viver um tédio, um vazio existencial. Então a depressão é fruto de baixa competência e baixa desafio. Então essa ferramenta aí que fez sentido, que faz todo sentido para mim e que a gente trabalha no OSV, o significado da vida. Então você vai ter uma oportunidade fantástica de passar aí 3 dias conosco, que o Leandro faz parte também dessa equipe, passar 3 dias conosco e ter a transformação na sua vida. Me fala um pouquinho sobre o deserto, me fala um pouquinho sobre a Samaria, me fala um pouquinho sobre esse conflito, essa confusão, sobre essa dor no estômago que o ser humano tem que passar para ir para o próximo nível. Porque ele está num nível e quer ir para o outro nível. Só que ele tem que mudar a frequência. Não adianta ele mudar o ambiente sem mudar a frequência. Então, quer dizer, e para mudar essa frequência, para mudar esse ambiente, tem que mudar essa frequência? É fácil isso? Está sendo fácil? Né? Então me fala um pouco dessa agonia que você está passando com essa frequência ou que você passou. Me fala um pouco mais sobre isso. Muito bom. Tudo começa na decisão, né? A gente sabe que quem vive pela condição não toma a decisão. E muitas das decisões que a gente toma, né, muitas decisões que eu tenho tomado, vem com muito deserto, vem com muitas dificuldades, vem com muitos medos, vem com muitos sabotadores, né? Os sabotadores estão justamente na condição.
E eu faço a pergunta para mim mesmo e faço para você também. Ou você vive na condição e nada muda na sua vida, ou você experimenta algo novo. Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo com os sabotadores, eu decido fazer algo novo. E com isso vai vir, de fato, as dificuldades, vai vir, de fato, a Samaria, como está vindo para mim. Mas uma coisa que eu aprendi com você, Paulo, nos treinamentos que a gente tem feito, é que é preciso passar por isso para poder desenvolver os tônus emocionais. É preciso passar por isso para você desenvolver as habilidades, os recursos que você tem. E isso, de fato, está acontecendo. Porque se a gente fica olhando só para a dificuldade, né, a gente acaba parando. Mas o que tem me feito continuar e enxergar um novo mundo é justamente isso que você bem fala. É descobrir que dentro de mim eu tenho os recursos necessários para passar pela Samaria. Legal. E é o que o apóstolo Paulo sempre diz, que ele deixou pra gente. Renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir. Essa transformação que o Leuro citou e que é necessário para cada pessoa que sai de um estado e quer alcançar um outro, um nível. Por exemplo, se você tem problemas com 2 funcionários, imagina com 10, imagina com 30, imagina com 100. É impossível. De novo, é impossível você chegar a 100 com a capacidade mental que você tem hoje. É impossível, porque você vai pensar mais funcionários, mais problema. Porque se eu tenho problema com 2, se eu tiver 10, vou ter mais, vou multiplicar os problemas. Então é isso que a pessoa... Eu não. Você tá louco? Eu vou ter muito mais problemas, eu vou ter muito mais dificuldades, eu vou ter muito mais... Não vou fazer isso, mas ele não se perguntou, se falou do tônus emocional. E o tônus emocional? Ou seja, a nova capacidade emocional de lidar com aquela situação. Então, uma pessoa para 2 funcionários, para 10, para 100, para 1000 funcionários, ela tem que ter ampliado muito a sua visão. Ampliado a sua visão, a sua mentalidade, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de utilizar, de desconstruir as velhas crenças e construir a nova crença. Então essa é talvez um dos maiores desafios do ser humano na humanidade. É desconstruir a velha crença e adquirir uma nova crença. Me fala sobre a sua consciência sobre essas desconstruções e essa construção que aconteceu no Leure, né? O que você percebeu? Quais crenças que você percebeu você desconstruindo e quais crenças que você percebeu você construindo? Eu percebi que eu era muito arrogante e prepotente quando eu não queria me posicionar. E esse posicionamento foi uma das dádivas do OSV, são os bloqueios emocionais, né? Os desbloqueios emocionais. E nesse OSV eu também descobri uma falta, um problema de posicionamento que eu tinha. Não queria me posicionar. E lá eu descobri a raiz de tudo isso. Então, desde lá para cá eu venho me posicionado bastante. Quando eu percebi que era esse o meu problema, eu comecei a ir para cima do problema para poder resolver. Porque por trás de cada problema, Paulo, às vezes as pessoas fogem dos problemas, mas fugindo dos problemas, eles achando que vão resolver, né? Mas eles acabam aumentando. E eu encaro você encarar o problema de frente, porque por trás de cada problema existe uma recompensa. Então, cada vez que a gente resolve um problema, a gente tem recompensa. Então, eu comecei a me posicionar mais. Sim. Quando você fala dos eventos que eu passei aí, cada evento trouxe para mim um ganho, uns insights muito significativos, com networking, com mudança de geográfica, com mudança de... Isso trouxe para mim que eu posso mudar e as mudanças não são ruins.
As mudanças, quando são intencionais, né, Sim. estão ligadas ao nosso propósito, elas são muito benéficas. E como é bom você saber que você pode ser útil para as pessoas, agregar na vida das pessoas, quando você sai do seu mundinho. Por isso, como eu falo que estava sendo prepotente, porque todos nós temos algo que agrega a alguém. Então, quando você não quer se posicionar, quando você não se posiciona, né, no dia a dia, nas redes sociais, você está sendo egoísta e prepotente por achar que já sabe tudo. É interessante porque talvez essa fala do Leuri te incomode um pouco. Mas se você analisar no nível mais profundo, é porque ele já está numa imersão constantemente passando por isso. Mas se você analisar no nível mais profundo, quando a sua timidez, você não fala em função da sua timidez, você acha que, eu não vou falar porque eu sou tímido, legal. Agora olha para um outro lugar. Tem 1 milhão de pessoas, metaforicamente, precisando te ouvir. E o fato de você não falar para elas e essas pessoas precisam de ouvir, pergunta para você, será que eu estou pensando em mim, no meu umbigo, na minha orgulho, na minha arrogância, ou eu estou pensando nessas pessoas? Recentemente eu atendi um jovem homossexual e ele com um problema existencial muito profundo. Ele faz parte de uma religião específica, não vou falar o nome dela, e essa religião condena o homossexual. Então, no fundo, ele se sente que está em pecado e que vai para o inferno e que vai sofrer. E, sinceramente, a igreja motiva com que ele continue com esse pensamento. E dentro disso, ele começa então a vivenciar esse sofrimento. Essa pessoa então ouve falar do OSV, o significado da vida. E quando ele vai fazer o OSV, ele começa a descobrir algo novo. Ele começa a descobrir o significado da vida. E ele começa a entender que o pai biológico dele e a mãe biológica dele são pessoas fantásticas e que deram a ele a possibilidade de vir ao mundo. Mas eles não são o criador. Então guarde isso, não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer um envoltório corporal. Quem criou o espírito foi Deus. Então ali você começa a criar uma expectativa. Você passou a criar uma expectativa que não é real. Então aquela crença não é sua. Então esse jovem homossexual estava sofrendo profundamente porque o pai nem conversava com ele mais. A mãe, no fundo, ameaçava ele de ir pro inferno. E ele estava sofrendo, mas sofrendo. E quando ele veio falar comigo, eu mostrei para ele, imagine, o quanto você está sofrendo. Descreve para mim seu sofrimento agora. E ele foi descrever a dor. Eu não durmo direito, Paulo. Ansiedade, depressão, tristeza. E foi descrever. Descreve. Vai, descreve. Põe energia aí. Descreve a sua dor. Ele descreveu toda a dor. Eu falei, agora multiplica essa dor por 1 milhão. Como assim, Paulo? Tem 1 milhão de pessoas passando por essa dor. E ele ficou assustado. Tem 1 milhão de pessoas passando por essa dor. E você olhando só para a sua. Guardem isso. Olha só, quando você só olha para o seu umbigo, você se afasta da luz. Ele só estava olhando para o umbigo dele. Quando você só olha para os seus problemas, você afasta de Deus. Quando você só olha para você, você está sendo egoísta, prepotente e arrogante. Quando ele viu aquilo, ele falou, Paulo, você tirou de mim uma coisa que parece que você enfiou a mão lá nos bloqueios e tirou com a mão. Entenda isso, pessoal. A sua dor precisa ser transformada em método a ponto de que auxilie outras pessoas serem beneficiadas. Transforme a dor em método. Esse é o caminho. E foi isso que eu vi que você pegou muito bem, né, mestre? Me fala um pouquinho mais sobre a vontade que você está agora
de contribuir com o mundo e fazer o mundo melhor. Me fala um pouco mais sobre propósito, um pouco mais sobre isso. Maravilha. É isso. Tem surgido assim muitas oportunidades depois da decisão, né? Depois dessa mudança, de querer mudar, de querer até mesmo se lançar sem saber o que tem pela frente. E você falando, me vem mais a minha cabeça mais um bloqueio que eu tinha, né? E é claro que a gente vai vencendo ele aos poucos, que é o de ser controlador. De querer ter controle sobre tudo. E muitas das vezes o inverso da fé é justamente o controle, né? E quando a gente quer ter o controle sobre tudo, que a gente não tem o controle sobre tudo, a gente acaba negligenciando a fé em Deus, né? E a gente sabe de um exemplo muito interessante, quando a gente vai para uma viagem, o carro ele só ilumina 200 metros à frente, ele não ilumina toda a viagem. Então, dar esses passos tá sendo muito importante para mim, porque muitas das vezes quando a gente dá um passo, Deus ele mostra, né, num degrau, Deus mostra o segundo degrau. Então eu tem acontecido muito isso, e as oportunidades que vão acontecendo, né, até agora mesmo, um pouco antes de começar aqui, através de um network, acaba favorecendo, né, Sim. a gente no network. Por exemplo, por eu estar aqui agora nesse momento, é muito maravilhoso, porque é uma energia, né? É uma energia, uma frequência, como você bem fala. E com isso, ô Paulo, eu tenho muito mais a vontade de ajudar, né, as pessoas, até mesmo a saírem da prisão, dos bloqueios que eu tinha. Porque, e com isso estou lançando o meu curso aí esse mês, para ajudar novas pessoas a também se livrarem desses medos, desses bloqueios. A cultura dinheirista, ela não consegue permitir com que a pessoa expanda a mente. Você deu 2 exemplos aqui agora que é muito importante. Você está nesse ambiente aqui agora te possibilitou, no mínimo, com uma continha básica, R$ 12.000 de economia. Este network que você recebeu te possibilita, no mínimo, R$ 12.000 de economia. Então, a gente começa a visualizar que se eu estou apenas preocupado no fator dinheiro, eu não tenho oportunidade de gerar impacto. Quem se perde na ilusão do dinheiro não tem tempo para entregar o impacto. E dinheiro, pessoal, ele é de fato o vilão do impacto. Porque a pessoa vai pro dinheiro e perde a noção de qual impacto que eu tenho que gerar. Gera impacto. Então guardem isso com vocês. Olha, impacto vale mais do que dinheiro. O impacto que você gera na vida das pessoas, com o transporte que você faz, com a alimentação, da enfermeira salvar uma vida, de um médico salvar uma vida, de um terapeuta desbloquear uma pessoa, de um palestrante levar vigor, energia e transformar a vida de uma pessoa. Isso vale muito mais que o dinheiro, porque o dinheiro vai ser consequência disso. Inverte esses papéis, você tem que inverter isso. Seu foco no dinheiro, inverte. Vai na transformação. Então, quer dizer, aqui nós já demos um resumo desse investimento que você já fez no Master e imparável, você quase que com essa economia já conseguiu manter isso. Né? Então, quer dizer, aí você começa a verificar, mas estando num podcast que já aumentou com outras pessoas, que já conectou com outras pessoas, pessoas que vão vender seu curso. Então, você para visualizar que esse investimento só vai acontecer porque você tomou uma decisão. Sim, mestre. E você falando, me vem aqui à memória que quanto mais eu mergulhava dentro desse universo, desse mastermind, né, dessa conexão com performance, com SV, contigo,
eu tinha mais certeza do espaço que eu precisava dar. E eu dei um passo mais adiante, quando eu dei um passo para me tornar um imparável, para estar mais próximo de você, para a gente formar realmente essa mente mestra, eu iria abrir uma empresa, né? O investimento que eu iria fazer era muito maior do que eu fiz de estar com você. E só se passaram um mês e pouco. Valeu muito mais a pena o investimento que a gente faz é irrisório diante de tantas coisas que eu já colhi até aqui. Já podia parar por aqui. Legal. É interessante, isso é uma imersão que começa a responder as perguntas que eu fiz no início desse podcast aqui e eu quero trazer para você agora. Qual o significado da nossa vida? Aspirarmos e contribuirmos com a melhoria da existência, com a melhoria da consciência dos povos, das pessoas, do mundo. Então nós estamos aqui para isso. O que nós fazemos em prol de um mundo ser melhor? Poucas pessoas têm essa consciência. Então a evolução está na consciência. Então são 4 níveis de consciência que nós vamos desenvolver aqui. A consciência egocêntrica, a consciência etnocêntrica, a consciência pluralista e a consciência mundicêntrica. Na consciência egocêntrica, a ênfase está apenas em mim, apenas no meu umbigo, apenas no que eu faço. Aqui você vai conversar com essa pessoa e vai falar, vamos pensar em um mundo melhor, vamos contribuir com um mundo melhor, Leuri, vamos levar isso para o mundo inteiro, vamos viajar, você vai para Goiânia, você vai para São Paulo, aí a consciência egocêntrica vai falar o quê? Mas você vai ganhar quanto por isso? Quem vai te pagar? Quem que vai fazer isso? Na consciência egocêntrica você vai buscar apenas uma solução para sua necessidade fisiológica. E como as pessoas fazem isso? Mas quanto que ele está te pagando? Quanto você está ganhando por isso? Quanto você está fazendo? Então, eu me lembro que eu fui ser staff de uma pessoa muito forte quando eu iniciei minha carreira aqui no Brasil. E eu fui ser staff. E eu comecei a acompanhar essa pessoa. E me perguntavam assim, quanto que você está ganhando para você acompanhar ela do jeito? Eu levava a filha dela na escola. Eu ia para a escola. Então era assim, badeco do badeco do badeco. Então eu fazia todo esse trabalho de acompanhamento. E as pessoas perguntavam, a pessoa ficava revoltada. Como assim? Você está trabalhando de graça? Ainda falava assim, nem relógio trabalha de graça. Você está trabalhando de graça? E eu olhava assim para ela, como que é de graça? Se eu estou me tornando um ser humano melhor, se ela está me pondo no palco, se ela me coloca, né? Então, quer dizer, e eu acompanhava todo o trabalho. E ela dava aula na faculdade que eu dei aula. Uhum. E ela me punha nas aulas, né? Então, infelizmente, para ela pegou ali Covid, que depois, não, Covid não, desculpa, nem tinha Covid naquele tempo, 20 anos atrás, pegou dengue, umas doenças, então ela teve que ficar numa sequência lógica ali de mais ou menos um ano sem dar aula. Substituiu ela o ano inteirinho, professora Valquíria, o nome dela. Então substituí ela o tempo todo. Então é aquilo ali. Mas você está dando aula de graça. Eu falei assim, de graça como? Se eu estou adquirindo, eu não sabia que era tônus emocional. Se eu estou adquirindo bagagem, se eu estou adquirindo conteúdo, então o que falta nessas pessoas é entender esse pensamento. É entender esse sentimento, né? Então você foi me buscar hoje em uma barbearia. E ontem eu estava conversando com uma pessoa, falei, olha, eu vou fazer gravação amanhã, 9 horas. Você tem como me atender 8 da manhã? Mas aqui só abre 9. Eu falei, você tem ou não tem como me atender 8 da manhã? Ele falou, tem, eu vou te atender. E, sinceramente, eu fiquei com medo dele me atender. Então, peguei o telefone dele, mandei a mensagem. E aí, você vai me atender amanhã? Ele foi e mandou uma mensagem assim pra mim. Eu tô chegando em casa e assim que chegar lá eu confirmo com você. Eu falei assim, peraí. Eu falei com você à noite e você me disse que ia atender.
Então eu não fiz barba ontem, eu não arrumei meu cabelo ontem, porque você me prometeu que ia atender. Como que vai ser isso? Eu falei, não, eu vou te atender. Eu vou se virar. Aí hoje, né, ele chegou lá no horário combinado e falou assim, eu tive que acordar 5 horas para estar aqui. Eu falei, pois é, agora eu vou te falar uma questão. Eu vou te colocar algo. Eu só faço a barba aqui, eu só vinha pra cá quando não tinha outra opção. Eu vinha pra cá quando não existia outra opção. Porque eu não gostava daqui, não gosto do atendimento, não gosto do trabalho, não gostava. Só que o fato de você ter vindo pra cá, o fato de você ter vindo pra cá e me atendido hoje, você mandou pra mim um gatilho na minha mente que é o seguinte, olha, eu confiei em você, agora eu confio em mim. E a hora que eu acabei de falar isso, você foi lá me chamar. Eu falei, você tá vendo aquele cara ali? É o Leure. Ele vai vir também atender aqui. E nós vamos trazer mais um monte de pessoas para vir atender aqui. Você tá vendo que foi por uma decisão sua? Então não tem como compartilhar. E eu adorei o exemplo que você trouxe aqui agora. Que os faróis do carro ilumina apenas 200 metros. 200 metros. Ou seja, eu não estou vendo o trajeto todo. Você foi daqui para Goiânia, 1.370 quilômetros. Então, 1.368 quilômetros você não via. Né? Então, quer dizer, você não estava vendo. Então, existiu ali só apenas um farol ali mostrando algo limitado da jornada. Então, a fé, de fato, te fez saber que você ia chegar em Goiânia, né? Então é esse caminho que está faltando mais para o ser humano, que falta mais para a gente. O exemplo que eu dei do barbeiro ali é exatamente a decisão dele abriu portas. A decisão dele abriu. Então hoje ele estava me perguntando, e os seus alunos, e como é que você faz? E os seus alunos falando, de verdade, eu só vim aqui quando não tinha opção. Né? Então é aqui que você começa, é aqui que você começa a visualizar. E ele me fez uma pergunta, mas por que você só vinha aqui porque não tem outra opção? Eu falei, em função do atendimento, em função de, por exemplo, a falta de organização de vocês, de preparação de vocês, vocês ainda não estão acostumados a fazer isso. Então, quem gosta de preço, talvez venha aqui. Então ele cobra R$ 35 a barba e R$ 35 o cabelo. Então o preço dele é excelente. Onde eu faço em Goiânia é R$ 90 só o cabelo. O cabelo lá é mais caro que cabelo e barba dele. Então, quer dizer, cabelo e barba que eu faço na promoção sai 150 em Goiânia. O dobro dele que ele cobra aqui. Sim. Então, quer dizer, por que eu não abro mão de fazer em barbearias com mais qualidade? Porque não é o preço, é o valor. Então, o que as pessoas precisam entender que uma bolsa mequetrefe, ela faz a mesma coisa que a Louis Vuitton faz. Mas por que as pessoas escolhem a Louis Vuitton? Pelo valor agregado. Né? Qual o valor que você agrega ali? Qual o valor agregado? Então, eu preciso constituir essa geração de valor no meu produto. Eu preciso pensar sobre isso, porque as pessoas não pensam sobre o valor que elas geram, então ela não se posiciona. Então eu posso atender mal? Posso. Então eu estava explicando para ele, eu já dei orientação em várias barbearias. E na barbearia, eu auxiliava, eu pagava um prêmio para o barbeiro que conseguisse manter o cliente por mais tempo. Então eu fazia uma somatória de horas, de quanto tempo eles ficavam, para eles conseguirem manter o barbeiro. Então, por exemplo, o barbeiro João conseguiu manter aqui o cliente X tempo dentro da loja. Uhum. E ele estava falando, Paulo, aqui é totalmente diferente. Sim. Aqui eles querem fazer a barba rápido, o cabelo rápido e ir embora. Eu falei, não, filho, o foco é diferente. Você precisa agora verificar o seguinte, o barbeiro, o cliente ele tem que ficar quanto mais tempo. Então ali vem alguns detalhes. Quais são os detalhes que fazem uma pessoa ficar mais tempo? Aí eu fui falar pra ele. Ele falou, Paulo, o que você tá falando pra mim é um conceito que eu nunca vi na minha vida. Eu sou barbeiro há anos e eu nunca vi na minha vida, que é o seguinte, um Wi-Fi excelente. Sim. Um local para ele carregar o celular dele,
ou para ele usar um computador. Eu tinha um computador disponível para ele. Então aqui vai ser a casa dele, vai ser o escritório. Uma Heineken estupidamente gelada. Uma alimentação, uma lanchonete, um espaço para fazer. Então, quer dizer, eu tenho que fazer esse espaço ser aconchegante. Agora, no seu espaço aqui, fala para mim, qual a vontade que o cara tem de ficar aqui? Nenhuma. Nenhuma. Então, quer dizer, você tem que pensar nisso. Então, o meu tinha poltrona com massagem nas costas. Entendeu? Então, por isso que um cliente ia fazer barba e cabelo e ficava 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tinha uma mesa de sinuca. Então, os caras começaram a entender sobre barboterapia. Eu estou indo para a barbearia para fazer terapia. Por quê? Um gilete custa R$ 10. E você faz ali 4 barbas. Então, talvez ali 2 semanas, uma gilete. Por que que o cara... Então, quer dizer, se eu faço 2 semanas, então vai ser R$ 20. Por que que um cara deixa de pagar R$ 20 para te pagar 500? Que é qual o ticket médio, quanto um cliente. Então, eu tinha essa mensuração. Quanto um cliente deixa para você por mês? Quantas vezes ele volta aqui? Porque toda semana ele faz barba. Toda semana ele vai tomar cerveja. Toda semana, por que não voltou aqui? Então essa é uma pergunta que tem que fazer. Então é aqui que a gente tem que focar. Não adianta eu cruzar os braços e esperar que Deus venha, mande cliente aqui para cortar o cabelo. Sim. Não adianta esperar que Deus mande aluno para me fazer terapia, ou o paciente para terapia. Não, mas o que eu estou fazendo? Então, que eu estou vendo que está mudando muito em você é essa disponibilidade de criar um espaço. Quem falou que você tinha que ir lá pro Roberto, na sala onde vai ser o Instituto Performance, e dar para ele a dica do que tinha que fazer? Quem falou que você tinha que criar? Quem falou que você tinha que estar aqui? Quem falou que você tinha que fazer isso? Então, quer dizer, é essa construção mental de estar indo onde ninguém falou que vai fazer a grande diferença. Maravilha. Mestre, é uma honra ter você conosco no Master, nos Imparáveis, como meu sócio, como meu parceiro, para que você possa alcançar aí novas e novas possibilidades aí na sua vida. Eu fico muito feliz pelas essas tantas mudanças que está fazendo, todo esse trabalho que você está fazendo na sua vida, com a sua família, com os seus filhos, tá toda a mudança que você está fazendo em prol, né, dos seus sonhos e dos seus objetivos e da sua meta. Gostaria que você deixasse aí para essas pessoas que estão com medo de tomar decisão, com medo de fazer, com medo de entrar num programa como esse, com medo de entrar numa mudança como essa, de ter novos resultados a partir de novos desafios. Gostaria que você falasse um pouquinho, já aproveitando então, e já realmente deixar também os seus contatos aí, que quem quiser falar com você, como que te acha. Fique à vontade. Maravilha. E como eu disse, né, tomada de decisão, cara. E a tomada de decisão vai vir com medo, vai com medo mesmo. Você precisa tomar a decisão e ir com medo mesmo. Uma coisa muito importante, Paulo, que está acontecendo é a oportunidade de você ser grato na jornada. Porque bem não adianta nada você tomar uma decisão e ficar ali sofrendo, né, na Samaria, o deserto, o tempo todo, porque isso vai te trazer murmuração. Sim. Vai te trazer Agonia e vontade de parar. Então, ser grato na jornada é um segredo muito, muito importante no momento das decisões que a gente toma. Como que eu faço isso na prática? Como que você aprendeu? O que que você já aprendeu a fazer isso na prática? Na prática, cara, porque a gente quando tem um propósito, quando você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, o impacto que você quer causar, não é que fica mais fácil, mas fica mais leve. Sim. Né? E tem ficado mais leve porque eu tenho me unido mais à minha família. E é legal porque você tem feito muito isso. Então, uma das coisas que o Leandro está falando aqui, quando você sente essa agonia, essa pressão, essa ansiedade na jornada, seja grato na jornada. Aí a minha pergunta para ele foi, como fazer isso na prática? Ou seja, uma coisa é amar o que faz. Outra coisa, ele está entre os primeiros de um desafio nosso de correr 1.000 km por ano. Corrida é uma das maiores terapias para quem está na Samaria.
para quem está passando pela ansiedade, quem está passando pelo medo, quem está passando... E ele está com o joelho bichado, com o joelho machucado e está entre os primeiros. Está entre os primeiros. Então, outra coisa, buscar realmente um movimento. Estava conversando com uma jovem aqui no Rio de Janeiro, que ela, ai Paulo, eu tô morando num flat, estava numa agonia total aqui, ficando esperando você pra gente conversar. Eu falei, como? Você mudou pra cá no dia 1º de janeiro de 2024, agora nós estamos em fevereiro, passou mais de um mês, você tá me esperando até hoje pra conversar. Eu falei, aí tem razão, você tá na agonia. Né? Então isso, é o movimento. Movimento. O movimento, ele cura. Sim. O movimento, ele vai te trazer resultado. Você vai sair da inércia. E uma chave mesmo que você colocou, só reforçando, para sair da inércia justamente é o exercício. Sim. Né? O exercício porque nessa jornada que a gente está de exercício, rapidamente falando, existe uma competitividade entre a gente saudável e eu descobri o quanto eu já era competitivo, mas estava esquecido, adormecido em mim. E quando eu despertei para o exercício, isso me trouxe também alguns insights para fazer outras coisas também. Ótimo. Você mesmo fala muito que do jeito que você faz uma coisa, você faz outras também. Então, o despertar do exercício, a minha limitação, me descobri dentro de mim um grande potencial que eu tenho para fazer todas as outras coisas. Quem aprende a ser morno no pouco, vai ser morno no muito. No muito. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Quem aprende por qualidade no pouco que faz, vai aprender a fazer por qualidade no muito que está fazendo. Mestre, estamos juntos, não só hoje, mas também nessa jornada aí que é imparável. Essa jornada que é para sempre, imparável mesmo, é para sempre aí, pra gente estar conectando. É uma honra ter você aqui. Tenho certeza absoluta que além dessa Samaria, que essa metáfora que a gente usa, que é passar pela dor, escolher passar pela dor para alcançar um novo patamar. Eu tenho certeza que além disso, aí você vai poder aí contribuir com muitas pessoas, contribuir com a sua família, e é o que já está acontecendo com você. Obrigado por tudo, obrigado por estar presente. E agora, como que essas pessoas vão te achar aí? Pessoal que te viu aí, que quer achar você, como que eles te acham, como que eles falam com você? Sim. Eu é que sou muito grato pela tua vida, por tudo isso que a gente está vivendo hoje. E se você quiser conhecer um pouco mais, a gente está em construção do Instagram ainda, mas é @LeuriCamiloOliveira. Lá no Instagram, pode me seguir lá. E a gente vai estar colocando mais conteúdos para estar falando mais sobre isso. Quem sabe o mestre também já está convidado a estar para a gente fazer uma live junto lá. Tá fechado, estamos dentro. Isso aí. Grande abraço, gente. Então segue o Léo aí e é uma oportunidade fantástica aí da gente poder realmente ajudar mais e mais pessoas. Grande abraço para vocês. Até mais. Quem não está seguindo o perfil, clica aqui agora, já começa a seguir esse perfil. Não esqueçam, toda semana você tem conteúdo novo. Então você tem que clicar aqui no sino, nesse sininho aqui, porque o sino te avisa. Ó, chegou o conteúdo. Aí você vai lá e vê o conteúdo, que é conteúdo de ponta que eu vou trazer aqui nesse canal para vocês, ok? Vamos lá.